Prepare-se para uma jornada épica através do Antigo Egito, onde mistério, poder e divindade se encontram. Junte-se a nós enquanto exploramos as lendárias 10 pragas do Egito, uma narrativa fascinante repleta de intrigas, mistérios e consequências divinas. Deixe-se envolver pela trama, enquanto desvendamos os segredos por trás desses eventos extraordinários que moldaram a história de uma civilização inteira. Esta é uma narrativa que vai além das páginas dos livros de história. É uma experiência única que você não vai querer perder. No contexto bíblico, as 10 pragas do Egito são descritas no livro de Êxodo, e sua causa remonta à história do povo hebreu sob o domínio egípcio. Segundo a narrativa, Deus enviou essas pragas como uma série de castigos sobre o faraó do Egito e seu povo, por causa da recusa persistente em libertar os hebreus, que eram escravos. A história começa com Moisés, um líder hebreu que foi escolhido por Deus para libertar seu povo da opressão egípcia. Apesar das numerosas advertências e pedidos de Moisés ao faraó para que libertasse os hebreus, o líder egípcio continuou resistindo. As pragas foram, então, enviadas como sinais divinos de advertência e punição, com o objetivo de demonstrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios e forçar o faraó a libertar os hebreus. Cada praga aumentou em intensidade e severidade, desde água transformada em sangue até a morte dos primogênitos egípcios. Assim, as pragas não só serviram como uma forma de castigo pela opressão do povo hebreu, mas também como uma demonstração do poder e da justiça de Deus, além de uma prova do fracasso dos deuses egípcios em proteger seu povo e sua terra. A primeira praga, a transformação das águas do rio Nilo em sangue, é um evento significativo tanto em termos simbólicos quanto práticos. O rio Nilo era crucial para o Egito, pois suas cheias anuais traziam nutrientes essenciais para a agricultura e sustento do povo. Ao transformar as águas em sangue, Deus não apenas privou os egípcios de uma fonte vital de sustento, mas também desafiou a crença na divindade do rio, que era adorado como o deus Hapi. Essa praga não só causou sofrimento físico e econômico, mas também abalou as bases da fé egípcia, demonstrando o poder incomparável do deus hebreu sobre as forças da natureza. Além disso, serviu como um aviso claro do que estava por vir caso o faraó continuasse a resistir à vontade de Deus de libertar o povo hebreu. A segunda praga, a invasão de rãs, foi uma continuação da demonstração do poder divino sobre os deuses egípcios e uma advertência ao faraó para que libertasse os hebreus. De acordo com a narrativa bíblica, após o fracasso em atender ao pedido de libertação dos hebreus, Deus ordenou a Moisés que estendesse sua mão sobre os rios, canais e lagoas, e uma infestação de rãs cobriu a terra do Egito. As rãs, embora inicialmente consideradas sagradas e associadas à deusa Heket, tornaram-se uma praga intolerável, enchendo casas, camas e até mesmo as panelas onde a comida era preparada. Essa praga não apenas causou desconforto físico, mas também representou um desafio à ordem natural, já que as rãs invadiram todos os espaços, perturbando a vida cotidiana dos egípcios. A segunda praga destacou a incapacidade dos sacerdotes egípcios de reverter o que Deus havia feito, pois mesmo eles não puderam eliminar as rãs. Mais uma vez, a mensagem era clara. O Deus dos hebreus era superior aos deuses do Egito. No entanto, o faraó permaneceu obstinado em sua recusa, resultando na continuação das pragas subsequentes. A terceira praga foi a infestação de piolhos ou mosquitos, dependendo da tradução, que surgiu quando Moisés estendeu sua vara sobre a terra do Egito conforme ordenado por Deus. Essa praga foi diferente das anteriores, pois não houve um aviso prévio ao faraó. A infestação de piolhos ou mosquitos causou coceira, irritação e desconforto generalizado entre os egípcios, afetando tanto pessoas quanto animais. Essa praga também teve implicações religiosas, já que os piolhos eram considerados impuros e podiam impedir a participação em certos rituais religiosos egípcios. Além disso, os piolhos ou mosquitos eram associados a práticas de higiene e limpeza, e sua presença em grande escala certamente perturbava a ordem social e cultural do Egito. Apesar do sofrimento causado pela terceira praga, o faraó ainda se recusou a libertar os hebreus, resultando na continuação do confronto entre Moisés e o poder de Deus, representado pelas pragas que se seguiram. A quarta praga foi a invasão de enxames de moscas. Após a recusa persistente do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou uma praga de moscas para infestar toda a terra do Egito,
exceto a região onde os hebreus habitavam. Essa praga foi particularmente significativa, pois afetou diretamente a vida cotidiana dos egípcios. Os enxames de moscas eram não apenas irritantes, mas também traziam consigo uma série de problemas, como contaminação de alimentos, transmissão de doenças e destruição das colheitas. Além disso, as moscas eram consideradas impuras pelos egípcios, o que intensificava o impacto religioso e cultural da praga. O fato de os hebreus serem poupados dessa praga destacou a distinção entre o povo de Deus e os egípcios, reforçando a mensagem de que Deus estava agindo em favor dos hebreus e contra o faraó e seu povo. Apesar do sofrimento causado pela invasão de moscas, o faraó ainda se mostrou obstinado, recusando-se a ceder aos pedidos de Moisés para libertar os hebreus. Como resultado, a narrativa das pragas continua, com consequências cada vez mais devastadoras para o Egito. A quinta praga foi a doença que atingiu o gado do Egito. Após a recusa persistente do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou uma praga que afetou diretamente o gado egípcio. De acordo com a narrativa bíblica, todos os animais do Egito, exceto os do povo hebreu, foram atingidos por uma doença grave, resultando em morte em massa. Essa praga teve um impacto devastador na economia egípcia, já que o gado era uma parte essencial da agricultura e da produção de alimentos na época. Além disso, o gado era frequentemente associado à riqueza e ao status social, então essa praga também teve implicações sociais e culturais significativas. A quinta praga destacou a incapacidade dos deuses egípcios de proteger seu povo e seus bens, enquanto os hebreus, mais uma vez, foram poupados do sofrimento. No entanto, apesar do sofrimento causado pela praga, o faraó continuou resistindo, recusando-se a libertar os hebreus. Essa praga é mais um exemplo da crescente intensidade das consequências divinas sobre o Egito, à medida que o confronto entre Moisés e o faraó continua, levando a consequências ainda mais catastróficas para o povo egípcio. A sexta praga foi a eclosão de feridas ou úlceras nos homens e nos animais no Egito. Após a recusa contínua do faraó em libertar os hebreus, Moisés lançou cinza ao ar na presença do faraó, e essas cinzas se transformaram em feridas inflamadas tanto nos egípcios quanto em seus animais. Essas feridas foram extremamente dolorosas e debilitantes, afetando tanto a população quanto a força de trabalho essencial para a economia egípcia. Além disso, essa praga pode ter sido uma demonstração direta do poder de Deus sobre a saúde e o bem-estar, desafiando a crença egípcia na proteção divina. A praga das feridas também pode ter sido uma resposta às injustiças cometidas contra os hebreus, demonstrando que Deus estava ciente do sofrimento do seu povo e agindo em seu nome. No entanto, mesmo diante do sofrimento e da evidência do poder divino, o faraó permaneceu obstinado em sua recusa. Essa praga marca mais um estágio na escalada das consequências divinas sobre o Egito, destacando a natureza cada vez mais catastrófica do conflito entre Moisés, representante de Deus, e o faraó, líder do Egito. A sétima praga foi a tempestade de granizo que assolou o Egito. Após a recusa persistente do faraó em libertar os hebreus, Moisés estendeu sua mão para o céu, e Deus enviou trovões, raios e uma tempestade de granizo sobre a terra do Egito. Essa praga foi particularmente devastadora, pois destruiu plantações, árvores e tudo o que estava ao ar livre, representando uma grave ameaça à segurança alimentar e econômica do Egito. Além disso, a tempestade de granizo foi acompanhada de fogo, intensificando ainda mais a destruição. O fato de os hebreus serem poupados dessa praga destacou mais uma vez a distinção entre o povo de Deus e os egípcios, enfatizando que Deus estava agindo em favor dos hebreus e contra o faraó e seu povo. Apesar da devastação causada pela tempestade de granizo, o faraó continuou a resistir, recusando-se a ceder aos pedidos de Moisés para libertar os hebreus. Essa praga marcou outro estágio na escalada das consequências divinas sobre o Egito, levando a um conflito cada vez mais intenso entre Moisés e o faraó. A oitava praga foi a invasão de gafanhotos que devoraram tudo o que restou após a tempestade de granizo no Egito. Após o faraó persistir em sua recusa em libertar os hebreus, Moisés estendeu sua mão sobre o Egito, e uma nuvem de gafanhotos cobriu a terra, escurecendo o céu e consumindo tudo o que era verde e vegetal. Essa praga foi catastrófica para a agricultura egípcia,
já que os gafanhotos consumiram as plantações remanescentes e qualquer vegetação que havia sobrevivido à tempestade de granizo. Além disso, os gafanhotos eram considerados símbolos de destruição e caos, intensificando o impacto psicológico da praga sobre os egípcios. Mais uma vez, os hebreus foram poupados dessa praga, destacando a proteção divina sobre eles e a distinção entre o povo de Deus e os egípcios. No entanto, apesar do sofrimento causado pela invasão de gafanhotos, o faraó permaneceu obstinado em sua recusa, resultando na continuação do confronto entre Moisés e o poder de Deus, representado pelas pragas subsequentes. A 9ª praga foi a escuridão que cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Após a recusa contínua do faraó em libertar os hebreus, Moisés estendeu sua mão para o céu, e uma escuridão densa caiu sobre o Egito, cobrindo tudo, exceto a terra dos hebreus. Essa praga foi uma manifestação poderosa do julgamento divino sobre o Egito, pois a escuridão total interrompeu completamente a vida cotidiana, privando os egípcios de luz e visão. Além disso, a escuridão era vista como um sinal de desagrado divino e uma manifestação do caos, desafiando a ordem natural das coisas. O fato de os hebreus serem poupados dessa praga mais uma vez ressaltou a distinção entre o povo de Deus e os egípcios, enfatizando que Deus estava agindo em favor dos hebreus e contra o faraó e seu povo. Apesar do sofrimento e da desolação causados pela escuridão, o faraó permaneceu obstinado em sua recusa, recusando-se a libertar os hebreus. Essa praga marcou mais um estágio na escalada das consequências divinas sobre o Egito, levando a um confronto final entre Moisés e o faraó. A 10ª e última praga foi a mais devastadora de todas, a morte dos primogênitos. Após a recusa teimosa do faraó em libertar os hebreus, Deus anunciou através de Moisés que todo primogênito no Egito, desde o primogênito do faraó até o dos animais, seria morto naquela noite. Para proteger os hebreus da tragédia iminente, Deus instruiu-os a marcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado. Durante a noite, o anjo da morte passou pelo Egito e ceifou a vida de todos os primogênitos, exceto aqueles cujas casas estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Essa praga foi o golpe final que forçou o faraó a liberar os hebreus, já que ele próprio foi atingido pela tragédia com a morte de seu primogênito. Após essa terrível perda, o faraó finalmente cedeu e permitiu que os hebreus deixassem o Egito. A 10ª praga foi fundamental na libertação dos hebreus da escravidão egípcia e marcou o clímax da narrativa das pragas do Egito. Além disso, o evento do cordeiro sacrificado e o sangue que protegeu os hebreus tornaram-se fundamentais para a celebração posterior da Páscoa no judaísmo, simbolizando a redenção e a libertação da opressão. Este vídeo oferece uma visão poderosa sobre as consequências de desobedecer às ordens de Deus, como ilustrado pelas 10 pragas do Egito. Vimos como a teimosia e a resistência do faraó resultaram em tragédias devastadoras para o povo egípcio, culminando na morte dos primogênitos. A narrativa das pragas nos lembra que há um preço a pagar por ignorar a vontade divina e persistir no caminho da injustiça e da opressão. Cada praga foi um lembrete doloroso do poder e da justiça de Deus, destacando a importância de ouvir e seguir seus mandamentos. Ao refletir sobre essas histórias antigas, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e considerar como nossas escolhas e ações podem estar alinhadas, ou não, com a vontade de Deus. Que possamos aprender com as lições do passado e buscar viver em harmonia com os princípios da justiça, compaixão e amor. Portanto, convido você a se inscrever neste canal para mais conteúdo inspirador e reflexivo. Ao fazê-lo, juntos podemos continuar explorando as profundezas da fé, da sabedoria e da jornada espiritual. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e crescimento espiritual. Até a próxima história fascinante das Escrituras Sagradas. Que Deus os abençoe.